Se a gravidez fosse de um namorado, enfrentaria com unhas e dentes. Mesmo sem a ajuda do pai, eu não abortaria. O que é ser pai? Querer oferecer à sua filha o melhor que você pode. Amor, respeito, saúde, carinho, educação. Não querer que nada nem ninguém estrague o sossego de sua filha. Pois é, mas tem pai que faz justamente o contrário. Pega essa criança, inocente, e estraga a vida dela, ao invés de proteger. Como? Abusando dela sexualmente. Pois é, crianças de 7 a 13 anos. E outras taxas também. Isso acontece. Crianças que dos 7 anos têm medo de bicho-papão pro resto da vida. Quem é o bicho-papão? Seu pai. Por quê? Porque acabou com a sua vida. Crianças que nem sabem o que é isso e crescem sem o que é isso e crescem sem saber o que é certo e o que é errado por conta desses monstros que muitas vezes nem são responsabilizados pelo crime que cometem. Muitas vezes nem chegam no ouvido de alguém. Isso nos trouxe e nos traz muita indignação. Então resolvemos nos aprofundar nesse tema. Só que só nos trouxe mais indignação ainda. Pelo fato de que muitas vezes não são responsabilizados, pelo fato de que o abuso sexual na infância e na adolescente a taxa é altíssima, Só que a porcentagem disso, que é o próprio pai que faz, é muito grande. Pois é, até onde isso vai parar? Esses monstros que deveriam ser os pais. Pois é. Será que esses monstros, esses bichos papões engoliram o pai dessas meninas e se transformaram nisso? Suilene fez aborto porque não suportou a ideia de ter um filho de seu pai. Suilene foi abusada sexualmente pelo pai durante um ano. Ameaçada com uma faca, Suilene foi obrigada a manter relações sexuais com o seu pai por um ano. Sentia-se muito mal, mas com medo, ela nada contava para sua mãe. Mas teve de contar para a mãe quando ficou grávida. Juntas vão ao Conselho de Proteção aos Direitos da Criança e Adolescente, à delegacia e ao Instituto Médico Legal, onde foi feito o exame de corpo de delito. O agressor foi preso. Suilene foi encaminhada para tratamento no hospital de referência. A mãe e uma tia dão apoio durante a denúncia criminal. Ela decide abortar, mesmo considerando o aborto ser agressão, mas não suportou a ideia de ter um filho do próprio pai. Ela conhecia a lei que permitia a interrupção da gravidez por estupro, porque assistia a uma entrevista na televisão. Mesmo assim, foi uma decisão difícil. Se a gravidez fosse de um namorado, eu enfrentaria com unhas e dentes, mesmo sem a ajuda do pai. Eu não abortaria. Para ela, foi importante ter feito tudo dentro da legalidade, tudo na justiça. Ao sair do hospital, Suilene tem medo das críticas, mas acredita que o mais importante é o que ela pensa e não a opinião dos outros. Durante o depoimento, ela afirma sentir muito ódio pelo pai, mas o apoio familiar e das instituições públicas parece ter sido ou estar sendo fundamental para superar os problemas associados ao abuso sexual. Meu nome é Gabriela, ele não era um estranho, era meu pai. Eu acho que violência contra a mulher é o que aconteceu comigo em 2000 e que acontece com outras mulheres. Se ele fosse estranho, eu até que não estava tão revoltada, mas foi meu pai. Ele não me respeitou em momento algum, ele não me considerou como uma filha. Outro caso de violência é o espancamento. Além disso, para mim, isso já é uma violência. Eles fazem isso com as mulheres porque eles acham que são os homens e podem tudo. Eles não veem que, se não fosse a mulher, eles não estariam no mundo. Eles não olham essa parte não. Eles não, a maioria.
Christine foi abusada pelo pai dos 7 aos 13 anos e sua mãe sabia de tudo. Ao nascer, Christine não foi aceita pelo pai e foi criada pela avó materna, porque ele queria que o primeiro filho fosse homem. Quando completou 7 anos, sonhando em conviver com sua família, ela foi morar com os pais. O pai não a deixou ficar no quarto dos irmãos e a colocou para dormir na sala. À noite, com todos dormindo, ele passa a ir até onde Cristina dorme, tocar-lhe o corpo, alisar seu peito e, ao perceber seu choro, a ameaça. Coloca um revólver do seu lado e avisa que, se contar a alguém, ela morre. Cristina é abusada dos 7 aos 13 anos. O pai faz um buraco na parede do banheiro para lhe observar durante o banho. Ele diz que ninguém pode mais do que ele. Que aqui na terra ele pode mais que Deus. O medo a fraquejava. Ela temia não ser mais virgem. Cristina sente-se uma escrava em sua casa. É tratada de modo diferente dos irmãos. Realiza todas as tarefas domésticas e não entende o motivo. Acha-se rejeitada e perseguida pelos pais. Apanha com chicote, leva murros do pai e surras da mãe. Ela decide contar para a irmã e uma prima o que acontece durante a noite. A prima lhe aconselha a falar com a mãe. Esta não acredita, ou melhor, diz que ela deve estar dando motivo para isso acontecer e passa a ameaçá-la também. Sempre que fazia algo errado ou deixava alguma tarefa doméstica sem realizar, a mãe avisava que ia contar ao marido o que aconteceu. Ela usava isso para cima de mim como se fosse uma arma. Cristina sente-se muito vigiada. Não podia sair só de casa, nem conversar com ninguém. Um dos pais está sempre por perto. Ela não sabe a quem pedir ajuda. Um dia, conversando com uma funcionária da biblioteca da escola onde estuda, Cristina relata sua história e é levada a um serviço de saúde de referência. Faz o exame clínico e ginecológico, acompanhamento psicológico e é apoiada no processo de saída de casa. Ela vai morar com um primo que solicita sua guarda à justiça e denuncia o pai. O delegado quer provas para prendê-lo e sugere: você deixa seu pai lhe espancar e depois que ele lhe espancar, vem correndo para cá. Ela faz uma contraproposta: abrir uma sindicância no local onde ela reside para investigar quem ele é. Após prestar queixa, ela faz o exame de corpo de delito e fica aliviada por ainda ser virgem. Os pais de Cristina continuaram ameaçando por longo tempo. Acusaram-na de prostituição, de levantar falso testemunho e não foram punidos pelo crime que cometeram. Bom, temos o caso de uma apresentadora muito conhecida, Xuxa Meneghel, que sofreu abuso em sua infância. Ela conta na entrevista a seguir como uma criança se sente. A apresentadora Xuxa Meneghel, em depoimento ao Fantástico de ontem, declarou ter sofrido abuso sexual até os 13 anos de idade. Ela nunca havia falado sobre o assunto publicamente. Até os meus 13 anos de idade, foi a última vez. Pelo fato de eu ser muito grande, eu chamar atenção, eu fui abusada. Então, eu sei o que é, o que uma criança sente, sabe? A gente sente vergonha, a gente não quer falar sobre isso. A gente acha que a gente é culpada. A gente acha que... Eu sempre achei que eu estava fazendo alguma coisa, ou era a minha roupa, ou era o que eu fazia que chamava atenção, porque não foi uma pessoa, foram algumas pessoas que fizeram isso. E em situações diferentes, em momentos diferentes da minha vida. Então, ao invés de eu falar para as pessoas, eu tinha vergonha, me calava, me sentia mal, me sentia suja, me sentia errada, me sentia... E se eu não tivesse uma mãe, se eu não tivesse o amor da minha mãe, eu teria
ido embora, porque o medo de você viver, ter aquelas sensações de novo, passar por tudo isso é muito grande. Só que eu não falei para minha mãe. Eu não tinha essa coragem de falar. E que a maioria das crianças e dos adolescentes passam por isso e não falam. Se você quer denunciar um caso de abuso sexual contra crianças, diz que sempre. É o único telefone nacional para receber denúncias de abuso e exploração sexual infantil. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone fixo ou celular, de qualquer parte do país.